Olá pessoal, como estão? Tudo bom? Hoje nós vamos tratar então sobre a nossa última unidade de direito tributário, a unidade 7, que fala sobre administração tributária. Então, chegamos na nossa última parte da disciplina, então é a última aula que antecede a nossa prova final. Com isso, nós vamos arrematar a disciplina trabalhando hoje com uma questão que é bem importante para a vida prática do profissional que atua no ramo do direito tributário, que envolve a questão da cobrança e fiscalização da administração pública em relação aos créditos tributários, ao contribuinte, certo? Então aqui nós vamos trabalhar com os dispositivos que estão lá no artigo do Código Tributário Nacional, entre o artigo 194 ao 208 do CTN, lá no título 4 do Código Tributário Nacional, que envolve essa questão chamada de administração tributária. A administração tributária é o que nós vamos estudar a partir de agora, envolvendo tanto as questões que tratam-se da fiscalização inerente a essa atividade, como depois os meios de cobrança que a administração pública, enrustida no chamado fisco, tem para poder obter o recebimento desses créditos tributários. Como a gente já vem falando lá desde o início das nossas aulas, nós estamos falando aqui de uma relação de direito público que envolve um crédito que tem interesse coletivo. Por isso que nós vamos sempre priorizar aquele princípio da primazia do interesse público em relação ao interesse privado. Por isso que a cobrança do crédito tributário, diferente de uma cobrança de um crédito privado qualquer, ele tem normativas, então legislações específicas que garantem a esse ente a possibilidade de fazer uma cobrança muito mais efetiva e eficaz do que uma relação comum, certo? Vamos lá então, a primeira coisa, fiscalização tributária, ela é garantido à administração pública, ao fisco, certos poderes inerentes a essa própria atuação, que tem uma finalidade estritamente em prol da coletividade, por isso que foi dado a ele um poder de fiscalização maior do que qualquer outro ente. Ou melhor, assim como os entes públicos, dentre eles, a cobrança tributária, ela tem diversas regulamentações normativas, legislações especificamente, e que garantem a eles um benefício na cobrança e na fiscalização. Começando por aqui. Primeiro, todo e qualquer indivíduo, seja pessoa física, pessoa jurídica, pessoa pública, privada, seja contribuinte ou não, ele está submetido à fiscalização fiscal, está submetido à fiscalização da administração pública no que tange a essa matéria fiscal. Inclusive aqueles que são imunes e isentos, ou seja, eles não vão efetivamente pagarem a obrigação principal, que é o desembolso. A obrigação principal, não esqueçam que é o que tange a parte remuneratória, pagar o tributo. Ainda que estejam imunes ou isentos, eles continuam submetidos à fiscalização da administração pública. Eles continuam submetidos à administração do fisco, certo? Então, como a gente já falou, porque um ente imune, uma pessoa imune ou isenta, ela está desobrigada de pagar o tributo, mas ela não está desobrigada a cumprir as suas obrigações acessórias, como manter livros contábeis, dos quais, por ter essa exigência de manter os livros contábeis, a administração pública pode exigir a análise desses livros obrigatórios, desses livros contábeis, e essa pessoa imune ou isenta é obrigada a entregá-los, ela é obrigada a apresentar esses livros fiscais, por exemplo, certo? Então, isso está lá no 195, a administração, a autoridade fiscal tem direito de examinar os livros, arquivos, documentos do sujeito passivo e este tem o dever de exibi-los, seja ele uma pessoa imune, uma pessoa isenta ou não, tem sempre essa obrigatoriedade, certo? Mas, obviamente que esse poder de fiscalização ele não é absoluto, obviamente. Assim, por isso que tem lá a súmula 439 do STF, que fala exatamente sobre essa limitação ao poder de fiscalização. Ou seja, estão sujeitos à fiscalização tributária e previdenciária qualquer livro comercial, limitado o exame aos pontos objetos da investigação. Ou seja,
O fisco, a autoridade fiscal, ela tem direito de exigir análise de livros contábeis, por exemplo, mas ela não tem direito de exigir estratégias comerciais, estratégias publicitárias de uma empresa, porque aí foge da alçada fiscal. Ele tem direito a exigir análise de livros que tenham esse cunho em relação à administração fiscal de uma empresa, por exemplo, mas não estratégias comerciais, estratégias publicitárias que fogem à alçada da administração fiscal. Certo? Em relação a isso, como eu falei, que é um dever do contribuinte apresentar esses livros contábeis. Então, que a autoridade fiscal pode exigir a apresentação. Mas então, por quanto tempo ele precisa guardar, armazenar esses livros contábeis? Toda essa administração fiscal da empresa, ele precisa armazenar por quanto tempo? Precisa armazenar pelo mesmo tempo que incorre a decadência. Por isso, por mais que a legislação não tenha falado expressamente que tenha que armazenar por 5 anos, em regra, entende-se que é o mínimo 5 anos. Por que é o mínimo 5 anos? Porque pode ocorrer uma hipótese de interrupção no prazo, por exemplo, e que esse prazo decadencial vai se estender ainda mais. Então, nunca vai ser menos do que 5 anos. Mas não pode se falar que é por 5 anos, por que não? Porque, na verdade, a possibilidade é de até ocorrer, então, a prescrição. Então, eu tenho que armazenar os livros contábeis até transcorrer o prazo prescricional que possibilitaria o fisco a exigir esse crédito. Do contrário, eu estou inerente a isso. Então, olha lá, eu tenho uma observação. O legislador não previu um prazo fixo de 5 anos, por exemplo. Até porque, como já estudamos, existem situações que geram interrupção, hipótese em que o prazo poderá ser reiniciado. Então, a alternativa correta numa questão de prova e concurso: a conservação de livros obrigatórios e comprovantes de lançamento deve ser até a ocorrência da prescrição do crédito. Até a ocorrência da prescrição do crédito tributário, o contribuinte tem que armazenar os livros contábeis. Certo? Então, esses poderes de fiscalização, como a gente já falou, não são absolutos, eles são limitados, então, portanto, há uma limitação no poder de fiscalização. Tanto que, olha só, tem até a súmula 323 do STF que versa exatamente também sobre essa limitação do poder de fiscalização, que diz o quê? É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributo. Assim como o fisco não pode apreender mercadorias, ele também não pode interditar um estabelecimento porque há dívidas tributárias, ele não pode nenhum tipo de coerção, exceto aquelas ligadas ao meio legal, que estão lá previstas na Lei de Execução Fiscal. E também alguma regulamentação administrativa que a gente já vai ver em inscrições em dívida ativa, por exemplo. Mas, fora isso, ele não pode apreender documentos, ele não pode se negar a entregar uma certidão solicitada pelo contribuinte, porque ele tem um passivo, ele tem uma dívida tributária. Isso não é admitido, certo? E aqui, pessoal, o artigo 197, olha só o que diz. Seguindo as prerrogativas da autoridade administrativa, o artigo 197 garante direitos de requisitar informações a terceiros. Porque até então eu falei, o contribuinte é obrigado a apresentar os livros fiscais, ainda que isento ou imune, quando solicitado pela autoridade fiscal, certo? Mas aqui o 197, ele fala de terceiros que têm obrigação de entregar informações, apresentar informações referentes a uma outra pessoa. Então, olha só como é que acontece isso. O fisco, autoridade fiscal, ela quer saber informações sobre um determinado contribuinte, mas ela ou requisita ele não fornece, ou ela entende que ele não teria essas informações ou suprimiria, o fisco requisita a terceira pessoa, não ligada à relação tributária. Ele solicita a terceira pessoa. E quando ele pode fazer isso? Artigo 197. Lembrando, como eu botei no material de vocês, que esse rol do 197 ele não é taxativo, ele é um rol exemplificativo, porque pode haver ainda leis ordinárias que ampliem essas possibilidades. Mas quais são essas que estão lá no 197?
pode requisitar ao tabelião, escrivão e demais serventuários de ofício que apresentem informações, como, por exemplo, qual foi o valor declarado numa compra e venda do imóvel, para se saber se efetivamente o valor que foi pago a título de um ITBI é o valor correto. Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas, então instituições financeiras também, isso é muito comum, a gente já vai falar mais sobre isso também. Empresas de administração de bens, corretores, leiloeiros, despachantes, inventariantes, olha só na questão lá do inventário, o inventariante tem essa responsabilidade também. O inventariante não é só uma figura, alguém figurativo lá no processo, ele tem obrigações, e uma dessas obrigações é apresentar informações à autoridade fiscal. Síndico, comissionário, liquidatário, isso aí aqui, o termo síndico aqui entendam também como o administrador judicial num processo de falência. E quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo ou ofício. Aqui pode ser qualquer outra autoridade ou pessoa física. O que mais que nós temos que observar aqui? Isso não quer dizer que um profissional ali no inciso 7º, que um profissional que tenha conhecimentos, mas do qual a profissão lhe garante um sigilo, seja obrigado a apresentar informações, como acontece com o advogado, em que o advogado ele não é obrigado a prestar informações sobre seus clientes, mesmo se requisitado pela autoridade administrativa, pela autoridade fiscal, exatamente porque ele tem dever com sigilo profissional com os seus clientes. Então, ele não é obrigado a apresentar essas informações. Quanto à prestação de informações pela instituições bancárias, instituições financeiras, por muito tempo teve discussões se era legal a apresentação dessas informações, se não ofendia o sigilo bancário do correntista, do banco, mas o STF entendeu que não. Mesmo sem prévia autorização judicial, não entende-se como quebra do sigilo bancário a prestação de informações da instituição bancária para a autoridade fiscal. Portanto, hoje não se discute mais. Está lá no artigo 6º da Lei Complementar 105, que autoriza que a administração fiscal, o fisco, solicite administrativamente as instituições bancárias que apresentem informações a ele sobre uma determinada pessoa física ou jurídica. Isso não representa violação ao sigilo bancário. Por quê? O STF entendeu que nós só mudamos o sigilo que estava perante uma instituição financeira e passa para o sigilo perante a administração pública, a administração fiscal. Nesse caso alguma informação por acaso seja violada durante essa relação, aí vão se apurar quais foram as pessoas responsáveis e, portanto, devidamente punidas em razão disso. Mas não significa violação do sigilo bancário, certo? Bom, ela tem a pessoa jurídica, então, a administração pública tem diversos direitos no que tange à fiscalização, porém ela tem também alguns deveres em relação a esse direito de obter informações perante terceiros. Onde vai estar previsto isso? No artigo 196, previu que incumbe à autoridade administrativa lavrar o termo de início de fiscalização. Termo de início de fiscalização, o que é? Tem 3 efeitos para isso. Os efeitos da lavratura do termo de início de fiscalização. O que efetivamente ele garante na prática? Determina a data para a contagem do prazo máximo para a conclusão do processo administrativo, antecipa a contagem do prazo decadencial de 5 anos, ou seja, como a gente já falou, a regra geral é que o prazo decadencial começa a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que ocorreu o fato gerador. No entanto, se a lavratura do termo de início de fiscalização, antecipa-se isso, não vai contar a partir do primeiro dia do ano seguinte, e sim antecipa-se da data do início da fiscalização, certo? O que mais? Afasta a espontaneidade do sujeito passivo. O que isso quer dizer? O direito à denúncia espontânea nada mais é do que quando um contribuinte ele realmente reconhece que ele deixou de contribuir, deixou de pagar um tributo que era devido, ele pode fazer o quê? Possibilidade do devedor do crédito tributário
confessar a prática de uma infração tributária, fazendo então o respectivo pagamento do débito antes que a autoridade administrativa inicie o processo administrativo de cobrança. Se ele fizer isso, ele não vai ser então autuado. Por quê? Porque ele confessa e já procede como deveria ter procedido anteriormente. Vai pagar em relação a isso juros, obviamente, mas não vai incorrer então numa infração fiscal. Mas se ele fizer isso antes do início do procedimento administrativo, que então por isso da chamada espontaneidade do sujeito passivo. Caso tenha sido lavrado o termo de início de fiscalização, já não pode mais, daí ele já vai ser autuado caso ele tenha então deixado de contribuir ou de prestar alguma informação. E a administração, a autoridade administrativa, então o fisco, ele também tem o dever de sigilo quanto às informações da qual ele obtém, certo? Então isso, essa questão aí, como eu já falei anteriormente, ele tem essa obrigatoriedade de, por mais que ele tenha acesso a informações, ele tem dever de mantê-las em sigilo. Do contrário, então, aquele que, de certa forma, possibilitou essa publicidade dessas informações pode incorrer em alguma punição administrativa, né, caso seja uma autoridade administrativa. Essa questão ali, até coloco um exemplo no material de vocês, porque da necessidade do sigilo. Pensa no seguinte, uma empresa que ela tem um passivo tributário, mas ela está no mercado. Aparentemente, ela é uma empresa sadia. Ela consegue se manter, mas por algum motivo ela entrou numa crise financeira. Caso essas informações de débitos fiscais se publicize, então se tornem pública, de certa forma, tanto clientes quanto fornecedores de uma determinada empresa podem, diante daquilo, o fornecedor já passa a não querer mais vender a prazo, por exemplo, em razão de uma possível inadimplência em razão desse problema financeiro que a empresa está vivenciando. Então, essa necessidade de sigilo também envolve pela própria saúde financeira e saúde da própria manutenção da atividade empresarial, é muito importante. Certo? Mas, está no 198 do Código Tributário Nacional. Existem algumas situações em que a autoridade administrativa pode fornecer informações de um determinado contribuinte para terceiros. Quando que ela vai prestar essas informações? Quando requisitado pela autoridade judicial. Então, quando o juiz determina a apresentação de informações, isso aqui acontece bem comum. Pede, requisita-se, oficia-se a Receita Federal para juntar as últimas declarações do imposto de renda de uma determinada pessoa ou empresa. Isso a autoridade administrativa vai fazer quando houver a ordem judicial requisitando essas informações. O que mais? Quando solicitada por outra autoridade administrativa, por exemplo, o município solicita para a União a apresentação de informações sobre um determinado contribuinte, mas desde que comprovado o interesse administrativo, nesse exemplo, o interesse do município em saber essas informações e que tenha sido instaurado o processo administrativo no âmbito municipal, nesse exemplo. Então, a autoridade que está requisitando tem que instaurar um processo administrativo e solicitar administrativamente para outra autoridade fiscal, eu dei o exemplo, o município solicitar para a União e justificar essa solicitação. Nesses casos, então, é possível sim a apresentação de informações sem que isso represente quebra do sigilo fiscal. Certo? Além disso, parágrafo 3º do artigo 198, não é considerado, então, violação do sigilo, então não é vedada a divulgação de informações quando então essas informações serem relativas a representações fiscais para fins penais, ou seja, observa-se que a autoridade administrativa observou que trata-se de um crime fiscal, então é um tipo penal do qual esse indivíduo incorreu. Nesse caso, pode sim prestar essas informações. Ele vai prestar, isso não vai vedar, não há vedação alguma. Ou ainda, quando houver a inscrição em dívida ativa, nesse caso é o meio de tornar público que aquela determinada pessoa é um devedor fiscal, e ainda quando houver um parcelamento ou uma moratória em que há um benefício para o contribuinte. Nesse caso, a publicidade também é autorizada nessas situações em que o contribuinte ele reconhece a dívida e aceita um parcelamento. Nesse caso, pode sim ser dado publicidade a isso. Certo?
Na sequência ali, se vocês observarem o material de vocês, eu coloquei algumas questões envolvendo crimes contra a ordem tributária, crime contra a apropriação do indébito previdenciário, sonegação de contribuições previdenciárias. Estão todas lá no Código Penal, que a configuração do crime está condicionada à existência do crédito tributário. Logo, se não há crédito tributário, não há crime. O que isso quer dizer? Que se o contribuinte espontaneamente declarar e confessar que realmente existem os créditos fiscais, ir lá e proceder ao pagamento antes do início dessa ação fiscal, antes que haja a constituição definitiva do crédito, não haverá crime, certo? Então, para aqueles que se interessam na área de direito penal, olha só, é um ponto aqui de crimes fiscais bem interessante, e aqui vocês têm que observar isso, ó. Lá o professor de direito penal provavelmente já deve ter também falado sobre isso, que para que haja a consumação então de um crime fiscal, deve ter então o crédito constituído. Se não foi constituído, então, se não passou no processo administrativo lá de constituição do crédito que nós já estudamos, não haverá crime. Por isso que se o contribuinte, ele observa que de fato ele não recolheu um tributo que era devido, e ele, ainda que pudesse ter havido má fé dele nesse momento, mas se ele reconhece, vai lá e confessa e procede o ato realizando o pagamento do tributo antes que houvesse o início dessa ação fiscal, não haverá crime, certo? Súmula vinculante 24, ó, do STF, então, não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, certo? Então, para isso, vocês também não esqueçam em relação ao lançamento do tributo, que vai se constituir definitivamente o crédito quando, se houver impugnação administrativa após todas as instâncias, caso haja recurso, ou quando o contribuinte é notificado e nada faz e transcorre o prazo, então. Aí sim vai haver a constituição definitiva do crédito, certo? Falando nisso, então, ó, quando há efetivamente a constituição definitiva do crédito, ou não impugnou, transcorreu o prazo, ou ele impugnou, foi julgado favoravelmente à autoridade administrativa e ele não recorreu. Nesse caso, há a constituição definitiva do crédito. Com isso, pode haver, então, aqui um ato chamado de inscrição endividativa. Mas olha só, primeiro, quando o contribuinte é notificado, sujeito passivo da relação tributária notificado do lançamento, nós já falamos sobre isso. O que ele pode fazer? O ato que se busca é o pagamento, né? Ele pode pagar, ou então pode ainda apresentar impugnação administrativa ao lançamento. Se houver o pagamento, o crédito é extinto e é o que se busca. A melhor relação possível nesse caso é se o pagamento é feito, perfeito. Se há uma impugnação, aí então instaura-se lá o processo administrativo, no qual vai ter o seu curso normal, com a possibilidade de recurso, e ao final, se for favorável ao contribuinte, acabou. O crédito é extinto também. Se não for, ou até mesmo nem desconstituição do lançamento, então nem o crédito ele sequer deixa de existir, né, porque o lançamento é prejudicado. Ou ainda, se a impugnação administrativa é julgada favoravelmente à administração pública, nesse caso, constitui-se definitivamente o crédito, certo? Então, ou ainda o não pagamento, a não impugnação, daí sim o crédito vai ser constituído definitivamente. Feita essa constituição definitiva, qual é o passo seguinte da autoridade administrativa? O que o fisco pode fazer para instrumentalizar a cobrança desse crédito? Fazer a inscrição do débito em dívida ativa. O que é isso? Inscrição débito em dívida ativa. Você já deve ter ouvido falar. Isso nada mais é do que um requisito necessário, preparatório, para que posteriormente ele possa fazer a execução fiscal. Então, para que eu possa fazer a execução fiscal, antes eu tenho que fazer a inscrição em dívida ativa. Fazendo a inscrição em dívida ativa, eu vou constituir um título executivo. Nós já vamos falar isso, então. Olha só. Inscrição em dívida ativa se assemelharia, então, a uma inscrição num rol de devedores fiscais. Assim como tem lá no setor privado o Serasa, a SPC, nós estaríamos falando, então, de um rol de maus pagadores estritamente fiscais. Então, nós vamos incluir esse indivíduo, essa pessoa física ou jurídica, nessa lista de maus pagadores
fiscais. Então, inscrição em dívida ativa perante aquela autoridade administrativa. Nós vamos ter, então, no âmbito municipal, estadual e federal. Cada um desses entes vai ter a sua, digamos, a sua própria lista de maus pagadores, certo? Feito isso, estando o indivíduo inscrito em dívida ativa, o seu patrimônio passa, então, a ser sujeitar a certa presunção de ofensa ao crédito tributário, caso seja alienado durante esse período, após a inscrição. Então, tem uma certa presunção de fraude caso o patrimônio do indivíduo, esse contribuinte, venda o patrimônio sem deixar bens suficientes para cumprir com esse crédito, certo? Mas, como eu falei, então, qual o objetivo maior? Como ele é um pré-requisito para execução fiscal, nós temos que inscrever, nós não, né? A autoridade administrativa vai inscrever em dívida ativa para que ela possa obter o quê? A certidão de dívida ativa, a CDA. Certidão de dívida ativa, ela é um título executivo extrajudicial. Ela é constituída unilateralmente pela autoridade administrativa, portanto, ela é um dos típicos casos de título executivo criados unilateralmente. A maioria dos títulos executivos extrajudicial, uma nota promissória, um cheque, há a participação tanto do devedor quanto do credor. O devedor, ele reconhece, ele confessa aquela dívida. Aqui, a CDA, a Certidão de Dívida Ativa, é um título executivo na qual ele é criado unilateralmente pela autoridade administrativa, sem a participação do contribuinte, certo? Lá no 202, artigo 202 do CTN, vocês vão ver os requisitos que devem estar presentes na CDA. O que é? O nome do devedor, então nós temos que identificar quem é o devedor, eventual responsável também, de preferência trazendo, além dos dados pessoais, também endereço de localização, quantia devida, a quantia total com a descrição dos juros demora, caso evidencie-se, origem e a natureza do crédito, ele decorre do quê? É porque ele deixou de recolher ISS, deixou de recolher imposto de renda. Tem que aparecer a origem e a data em que foi inscrito e o número do processo administrativo do qual originou. Por quê? Porque o contribuinte pode querer impugnar, até mesmo judicialmente, e ele pode querer, então, ter acesso ao processo administrativo para observar se desde a origem não ocorreu nenhum vício na constituição desse crédito. Em que pese, seja um título executivo criado unilateralmente, ele goza da presunção de certeza e liquidez, em razão desse próprio interesse público, né? Porque é criado pela autoridade administrativa, pelo próprio ente estatal, por isso há uma presunção de certeza e liquidez nesse título. Mas essa presunção não é absoluta, ela é relativa, como a gente já falou lá desde o início, quando falamos lá do lançamento e as formas de impugnação do lançamento. É uma presunção relativa porque eu posso discutir tanto no âmbito formal quanto material da Constituição desse crédito, certo? Então essa presunção não é absoluta e sim relativa. Feita a inscrição do contribuinte em dívida ativa, o que isso gera? Quais as consequências que vai gerar para o contribuinte? Então aqui eu coloquei no material, se vocês observarem ali, a partir do 205 ali do CTN, tem quais são os efeitos dessa inscrição. Primeira coisa, impede a expedição de certidão negativa de débitos fiscais. Nós já vamos falar das certidões. Ou seja, impede a possibilidade de emitir uma certidão dizendo que esse contribuinte não deve, não é um devedor tributário. Isso já é o primeiro ponto. Está inscrito em dívida ativa, ele não pode obter certidão negativa. O que mais? Suspende por 180 dias o prazo prescricional. Por quê? Entende-se o seguinte, a partir da inscrição em dívida ativa, dá o prazo de 180 dias para a autoridade administrativa instrumentalizar a execução fiscal. Então, é o último passo antes de promover a execução fiscal, que é pelo meio judicial, então, a cobrança judicial do crédito tributário. O que mais? Autoriza a Fazenda a adotar providências cautelares. O que é isso? Está inscrito em dívida ativa, então, já tem uma certa certeza, ainda que essa presunção não seja absoluta, mas tem uma presunção de que ele realmente é um devedor tributário. Com isso, parte-se da possibilidade da autoridade administrativa buscar meios de satisfazer o crédito. Através do quê? Dessas medidas acautelatórias. Olha só, nós temos a medida cautelar fiscal
Está lá no artigo 2º da Lei 8.397, que diz o quê? Busca a arrecadação de bens, a indisponibilidade da venda do patrimônio do devedor para que possa ter bens suficientes para satisfazer o pagamento dessa dívida. Então não é uma execução fiscal já, mas é um meio mais célere da autoridade administrativa buscar a garantia do pagamento através da indisponibilidade de bens. Pode então ir lá e colocar uma indisponibilidade no imóvel, num veículo, para que o devedor não possa vender esse bem. Sujeito o patrimônio do devedor a diversas limitações impostas pelo ordenamento, dentre elas é aquela presunção de fraude na alienação de um bem. Então ali eu botei uma separado, mas uma complementa a outra. Então, eu tenho diversas limitações no patrimônio, uma delas é a presunção de fraude quando eu vendo bens sem deixar bens suficientes para satisfazer a dívida. Se eu tenho uma dívida de 100 mil, eu tenho 2 imóveis de 50 mil, eu vendo um imóvel, eu já tornei insuficiente apenas um imóvel de 50 mil para satisfazer toda a dívida. Nesse caso, já há uma presunção de fraude. Agora, se eu tenho uma dívida de 80 mil, uma dívida tributária, e tenho 2 imóveis lá de 300 mil cada um, não há problema nenhum eu vender um deles, porque um só é suficiente para pagar toda a dívida. Então, daí não haveria ela é uma presunção, mas ela também não é absoluta, porque depende de se ficar patrimônio suficiente para o pagamento daquela dívida tributária, não há problema nenhum. E permite a expedição da CDA, Certidão de Dívida Ativa, para promover, então, a própria execução. Na sequência, eu coloco algumas observações para vocês no material ali, ó. Substituição da CDA, da Certidão de Dívida Ativa. É possível? Ali o judiciário entendeu, ó, tem até a súmula 392, que é possível, sim, ainda que em fase judicial, quando diante de um erro material ou formal, desde que antes da prolação da decisão dos embargos à execução fiscal. A CDA, a Certidão de Dívida Ativa, tem um duplo papel, que, além dela ser o título executivo, ela também pode ser utilizada como a própria petição inicial do processo de execução. Quem já viu um processo de execução consegue observar que ele é muito simples. A inicial de uma execução fiscal tem 2, 3 páginas apenas. Por quê? Porque a certidão de dívida ativa ela já serve também como a petição inicial. Inclusive, lá nos primeiros apontamentos de processo eletrônico no Brasil, foi exatamente isso, a utilização da execução fiscal quando a autoridade administrativa eletronicamente produzia o título, a CDA, e já emitia então a petição inicial. Lá nos primórdios de um processo eletrônico foi o primeiro ato a ser identificado como tal aqui. E além disso, olha só essa observação. É possível o protesto da certidão de dívida ativa? Nós já falamos que a inscrição em dívida ativa é uma espécie de lista de maus pagadores. Eu posso ainda, a autoridade administrativa pode ainda protestar essa certidão de dívida ativa? Pode. Por um tempo se discutiu essa possibilidade, já que o protesto lá no cartório de protestos é um ato estritamente de um cadastro de inadimplentes privados, então é um cadastro privado de inadimplente. Então se discutia se era possível a autoridade administrativa realizar o protesto. Porém, olha só, com o advento da Lei 12.767 de 2012, aí sim entendeu-se que passou a admitir, sem problema algum, que a certidão de dívida ativa também possa ser protestada pela União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Então, hoje não se discute mais. Pode sim a autoridade administrativa realizar o protesto do título, desse título executivo, que é a certidão de dívida ativa. Certo, pessoal? E o que mais? Então, a gente falou da constituição definitiva do crédito, vai haver inscrição de dívida ativa, a inscrição de dívida ativa gera a emissão da certidão de dívida ativa, que é um título executivo para promover a execução fiscal. Porém, ainda no cenário administrativo, nós temos alguns apontamentos a se fazer aqui, ó. Existem certidões que demonstram a regularidade de um determinado contribuinte. O indivíduo que quer participar de um processo seletivo lá numa licitação, celebrar um contrato com a administração pública, ele precisa necessariamente comprovar a sua regularidade fiscal. Ele precisa comprovar que está em dia com as suas obrigações tributárias. Nesse caso,
que nós podemos observar? Existem três tipos de certidão: a certidão negativa de débito, a certidão positiva de débito e ainda a certidão positiva com efeitos de negativa. Qual a diferença entre elas? Certidão negativa de débitos, a CND, é aquela que toda pessoa, toda empresa gostaria de ter. Ou seja, ela vai dizer que não há nenhuma dívida tributária. Ela é uma certidão negativa porque ela está dizendo que não há nenhuma obrigação tributária em aberto, devendo. Como que o indivíduo, então, contribuinte pode solicitar? Ele vai perante essa autoridade administrativa, faz o protocolo do requerimento e a autoridade administrativa tem o prazo de 10 dias, conforme o artigo 205, parágrafo único do CTN, ele tem o prazo de 10 dias para apresentar essa certidão, certo? Lembrando que, até eu botei ali no material, o CTN não fala em dias úteis, então a doutrina discutiu-se isso ainda, mas hoje majoritariamente entende-se que são 10 dias corridos e não 10 dias úteis, certo? Então, nesse caso, o fisco ele não pode se negar a apresentar a certidão. Ele pode, inclusive, pode até apresentar uma certidão positiva, se ele entende que há um passivo. E isso é possível, mas se negar a entregar uma certidão, ele não pode fazer. Se ele fizer isso, qual instrumento que pode ser utilizado? Além da ação pelo procedimento comum, com pedido liminar, existe o remédio constitucional, o mandado de segurança. Então, aqui não pensem que é o habeas data, porque habeas data é para saber informações ou retificar informações, mas para obter certidão é mandado de segurança. Então, eu posso impetrar um mandado de segurança com pedido liminar para que eu tenha acesso a essa certidão. Ainda é possível que o juiz, caso o fisco se negue a apresentar, o juiz, diante das informações prestadas no processo, ele mesmo emita uma certidão, uma decisão com poder de certidão negativa. Então, ele supre a apresentação da certidão negativa de débitos e o próprio juiz, então, pode emiti-la. Certo? O que mais? Certidão positiva, essa daí é como o próprio nome diz. Vai ser emitida uma certidão positiva quando houver um passivo tributário. Se há uma dívida tributária, emite a certidão positiva. E a certidão positiva com efeitos negativos? Essa aí é um pouquinho mais... ela é muito comum, mas ela às vezes gera um pouquinho de confusão. Por quê? Ela é positiva porque ela vai dizer existe realmente um passivo tributário, mas ela tem efeitos negativos porque para todos os efeitos é como se não existisse esse passivo. Quando que vai acontecer isso? Quando, então, existe um crédito, porém ele não está vencido ainda, foi então feito o lançamento, mas ele só não foi pago, mas não venceu ainda. O que mais? O curso da cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou a garantia do juízo. Então, o devedor tributário está sendo cobrado, porém ele fez um depósito garantindo o juízo ou já teve um bem penhorado. Nesse caso, a dívida já está garantida. Então, ela é uma certidão positiva, mas com efeitos negativos, porque é como se já tivesse sido pago. Ou ainda, a exigibilidade esteja suspensa. Quando ocorre isso, por exemplo, a suspensão lá, as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Moratória, depósito integral, medida liminar ou ainda parcelamento. Parcelamento é a típica hipótese em que eu vou lá, efetuo o parcelamento, já consigo obter a certidão positiva com efeitos de negativa, que é o meio mais eficaz para o indivíduo que quer participar de um processo licitatório, por exemplo, uma empresa, não tem condições de pagar toda a dívida. Ele vai lá e celebra um parcelamento e obtém, então, a certidão positiva com efeitos de negativa. Certo? Na sequência de umas súmulas, deixa eu ver o que é mais. É bem possível ali, ó, hipótese de parcelamento em que a autoridade, por vezes, ela se nega a apresentar. Nesse caso, ó, artigo 205 e 206 do CTN, se a autoridade se negar a apresentar a certidão positiva com efeitos negativos diante de um parcelamento, vai lá e impetra mandado de segurança sem problema nenhum. Certo? O que mais que a gente colocou ali no material? Ah, sim, ó, o 207 fala, se por algum motivo aquela pessoa não consegue obter a certidão por algo que foge à sua vontade. Nesse caso, ó, eu botei um exemplo ali, os servidores estão em greve que emitem a certidão negativa.
Nesse caso, pode ser dispensada a apresentação temporariamente, mas quando apresentada, ela deve estar positiva. Do contrário, todos os envolvidos poderão responder, então, pela fraude. Certo? Na sequência, eu boto um esqueminha ali, a certidão positiva que eu fiz negativa, certidão negativa, quando que vai ocorrer. E, por fim, falamos, então, um pouquinho sobre processo tributário. Processo judicial tributário, isso vocês vão ver no semestre que vem no tributário 2. No tributário 1, a gente vai falar um pouquinho, ainda que não seja objeto aqui no principal dessa unidade, mas é importante se falar. Olha só, processo tributário. O profissional do direito pode atuar em 3 ramos dentro do processo administrativo tributário. Como um consultivo tributário, ou seja, apresenta pareceres tanto para autoridades públicas quanto para particulares. Uma empresa pode solicitar um parecer de um profissional conhecedor da norma. Pode atuar no processo administrativo fiscal. Aí aqui o que é? Pode apresentar a impugnação, recurso dentro da esfera administrativa. A atuação aqui de um advogado, por exemplo, é fazer a representação do seu cliente no trâmite administrativo. E ainda pode haver processo judicial tributário, que aí vai para a esfera judicial, tanto representando o contribuinte como o requerente, o demandante de uma ação, quanto o réu, o demandado, o executado. Então, o advogado pode ter uma frente aqui bem ampla, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. E pontuando rapidamente aqui sobre o processo administrativo fiscal, a gente já falou sobre isso um pouco lá, quando falamos de quais são os meios da impugnação, lembram? Quando a gente falou lá da Constituição do Crédito. Por isso que eu vou trazer aqui para vocês, de forma mais rápida um pouco, mas aqui, ó, só para vocês entenderem. O ramo do processo administrativo tem legislações federal, estadual e municipal, que elas vão regir todo o trâmite, então não tem como nós esgotarmos aqui todas essas legislações, é impossível. Então nós vamos falar um pouco sobre o processo administrativo no âmbito federal, que esse é abrangente para todos os contribuintes, porque todos estão submetidos à Receita Federal. Olha só, o que nós temos que observar aqui? Qual é a normativa? Decretos número 70.235 e o 7.574, eles regulam o processo administrativo fiscal no âmbito federal. O que nós temos que pontuar aqui? Ó? O procedimento fiscal, então, terá início quando? O primeiro ato de ofício escrito praticado por servidor competente, certificado sujeito passivo da obrigação tributária ou seu protesto. Então, vai dar início com isso. Ou ainda, com a apreensão de mercadorias, documentos e livros, ou o começo do despacho aduaneiro da mercadoria importada. Aí é o primeiro ato do procedimento fiscal federal. Procedimento administrativo lá, que o fisco está apurando um possível crédito, aí que inicia. Mas a fase litigiosa, efetivamente, o litígio, o processo administrativo litigioso, efetivamente, esse começa quando? A partir do lançamento e da notificação do devedor. Nesse caso, então, começa a fase litigiosa do processo, tá bem? Então, ali, ó, com o primeiro ato de ofício e tal, é o procedimento fiscal. Ele inicia assim, o procedimento fiscal é aquele início, desde a apuração das informações, de dados, para que possa se apurar se realmente há um passivo ou não. Mas a fase litigiosa começa com a notificação. É feito o lançamento ou o auto da infração e depois é feita a notificação do contribuinte, do devedor. Certo? Nesse passo, recebida a notificação, tem um prazo para apresentar a impugnação. A impugnação no prazo de 30 dias para apresentar essa impugnação, que seria o primeiro grau administrativo. Lembrando vocês que, no Brasil, nós não precisamos esgotar a fase administrativa para socorrer-se ao Poder Judiciário. Pode muito bem o contribuinte ser notificado de um lançamento ou de uma auto-infração, não concordar e ir diretamente para o Poder Judiciário, não tem problema nenhum. Ou então ele perde o prazo administrativo, você não precisa se desesperar, vai para a esfera judicial discutir. Mas se nós estivermos na esfera administrativa, ele quer esgotar a esfera administrativa, quais são os instrumentos? Temos a impugnação no prazo de 30 dias da notificação,
que é então a impugnação é a defesa escrita direcionada para a delegacia da Receita Federal. No âmbito estadual e municipal acaba sendo muito semelhante, eles acabam utilizando as mesmas regras. Uma segunda instância, o contribuinte perdeu em primeiro grau, ali perante na impugnação. O que ele pode fazer? Recurso voluntário para o Conselho Administrativo de Recursos. Então é uma segunda instância. E ainda, sendo no prazo de 30 dias, sendo sucumbente ainda nessa segunda instância. E aí, ó, sendo sucumbente e havendo então, olha aqui, ó, decisão que der a lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha sido dado a Câmara, a turma de Câmara, a turma especial ou a própria Câmara Especial de Recursos Fiscais, eu posso então interpor um recurso administrativo de uma terceira instância, que então é recurso especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo então de 15 dias. Mas esse então como um recurso especial se assemelhando à esfera judicial, não é toda e qualquer recurso que vai chegar lá, certo? E por fim, não esqueçam, esgotou essa terceira instância. Se a decisão final for favorável ao devedor, ao contribuinte, acabou. O fisco, a autoridade administrativa, não pode ir para o Poder Judiciário para tentar constituir o seu crédito. Não. A esfera administrativa foi favorável ao contribuinte, acabou. Se for em primeiro grau, acabou. Segundo grau, acabou. Ou terceiro, acabou. Se for uma decisão favorável ao contribuinte, o fisco não vai mais cobrá-lo, certo? Se a decisão for desfavorável ao contribuinte, em primeiro pode fazer o recurso, em segundo faz o recurso novamente, e se foi em terceiro, ele transcorreu todas as esferas administrativas e não obteve êxito, foi desfavorável a ele. Nada impede de ele socorrer-se para o Poder Judiciário, sem problema algum, tá bem? Então, ou ainda, apresentou impugnação, foi desfavorável ao contribuinte. Ele não precisa fazer o recurso voluntário, ele pode ir direto para a esfera judicial sem problema nenhum, tá bem? Porque o Brasil, ele não exige o esgotamento da esfera administrativa antes de socorrer para a esfera judicial, tá bom, pessoal? Com isso, então, nós acabamos a nossa última unidade, o nosso último conteúdo da disciplina. Então, vocês vão ter tributário 2 no semestre que vem, estudando lá os tributos em espécie, os impostos em espécie especificamente. E da nossa parte, então, encerramos aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Estou à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida que vocês tenham ficado. Eu disponibilizei todos os meus contatos ali. E estou aqui, precisando, até mesmo depois, precisando aí, estão se formando, vão para o mundo real aí, estão no mercado de trabalho. Surgiu uma dúvida que eu possa ajudar, podem me chamar sem problema nenhum. Tá bem? Até mais, então. Tchau, tchau.